Muito boa tarde, adjunto Exumano, eu sou Rogério Nascimento. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida, de como a minha estrada até aqui dentro da caminhada espiritual. Eu me lembro dos meus primeiros passos. Eu tinha um avô de consideração, no qual ele tinha um centro de umbanda, né? E a minha mãe morava no fundo dessa casa. Eu deveria ter uns 8 anos de idade, por aí, 8, 9 anos de idade. E ele era o meu avô que eu nunca tive, gostava muito de mim, né? E ele me convidou para escrever os nomes das receitas médicas que naquela época, lá em 92, 93, escrevia-se nesses centros de umbanda, até no kardecismo, escrevia-se receitas médicas. E eu escutava do mentor lá, do guia, ou do meu avô de consideração, escrevia o remédio que ele receitava. Por exemplo, lá, Dorflex, 3 vezes ao dia. Eu escrevia. Eu fiquei durante muito tempo ajudando esse avô meu dessa forma. E aí um dia fui na casa da minha avó de sangue. Minha prima tava lá estudando a Bíblia com os testemunhos de Jeová. Isso eu com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Conheci a Nilva e a Celsa. A minha personalidade, quem eu sou, uma pessoa íntegra, reta, honesta, a moral que eu tenho, eu devo a essas duas pessoas, a formação que elas me deram. Celso e Nilva, 2 testemunhas de Jeová. Então eu, nesse período de 10 até os 14, 15 anos de idade, eu fiquei estudando a Bíblia com os testemunhas de Jeová. Estudei vários livros lá, o Grande Instrutor, a Bíblia, e ajudando esse avô meu no centro. E nisso, a minha irmã foi trabalhar para uma determinada pessoa e ela conhece o Espiritismo. Então eu sou convidado a participar da evangelização lá no centro Joana d'Arc. Então eu fui para o Joana d'Arc aos domingos, criança ali, nessa idade mais ou menos, estudar o espiritismo religioso, o espiritismo kardecista. E comecei a estudar o espiritismo kardecista, ajudar o meu avô no centro de umbanda dele e estudar a Bíblia com os testemunhos de Jeová. E aí eu fiquei muito tempo assim. E minha mãe começou a ir num centro kardecista, Eurípides de Barçanufo, e ela me levava, né? E depois a minha mãe passou a ir numa igreja Fonte de Água Viva, do irmão Francisco. Era uma igreja assim neopentecostal, onde tinha aquelas incorporações, aquela coisa, e eu participava, eu ia junto. Fiquei muito tempo assim, né? E ali depois, ali para 96, 97, 95, eu já ali de 15 para 16 para 17 anos, a minha mãe abre um centro kardecista no fundo da minha casa, né? Nisso eu já não ia mais com o meu avô, né? Não ajudava ele mais, não frequentava lá mais o Joana d'Arc na evangelização, e também não fazia mais estudava a Bíblia com os testemunhos de Jeová. Por quê? Porque eu já entendia que existia certos dogmas ali dentro da religiosidade protestante que não servia para mim, né? O espiritismo abre a sua mente, né? O espiritismo abre a sua mente, mas a moral que eu tenho, eu devo a essas duas irmãs que amo tanto, Nilva e Celsa. E minha mãe abre esse centro e eu fui convidada a ler o Evangelho segundo o Espiritismo nas aberturas das palestras, porque eram pessoas muito simples, muito humildes, né? Não tinha leitura. E eu ia, às vezes de mau grado, de bom grado, mas ia, né? Adolescente, ia. E fiquei algum tempo ali e eles me colocavam nos trabalhos mediúnicos deles e eu não sentia nada, não tinha a incorporação, vamos colocar assim, né? Não tinha essa incorporação, então aí eu fui me desligando, me afastando, né? Querendo outras coisas, sabe? Outras coisas, fui jogar futebol, né? E aí então, em 1998 eu conheço o Vale do Amanhecer, finada de Juntelho Mestre Júlio, fundo o Vale do Amanhecer lá
lá em Caçu, e eu vou, né? Vou para lá, um tio meu estava indo e eu fui e fiquei impressionado com a técnica, né, com a manipulação, né? O preto velho incorpora o aparelho, o doutrinador faz a elevação o preto velho incorpora, vem um sofredor, o doutrinador faz a elevação. Eu gostei muito dessa técnica, porque eu já conhecia, né? Então, de 98 a 2000 eu fiquei indo ali, vinha de paciente e tal, né? E nesse período todo, né, estudando muito livro, né, muita a literatura do Eugênio Allan Kardec, a literatura do Chico Xavier, estudando muito. E então eu resolvo desenvolver minha mediunidade no Vale do Amanhecer. Aí chego no Vale do Amanhecer, então aí acontece algo comigo, né? Foi um período que eu me abstive de todas as outras religiosidades, me afastei de todas as outras leituras e fiquei ali concentrado ali no Vale do Amanhecer durante muito tempo. Só vale, igual é feito hoje, né? E muito tempo, fiquei ali muito tempo assim, de 2000 a 2005, 2006, vale direto, né? E então eu tenho a oportunidade de conhecer a corrente mestra lá no Templo Aturê, né? Por conta do falecimento do adjunto Tele Mestre Júlio, e eu entro de cabeça, quarta, sábado, domingo, abrindo a corrente mestra, quarta, sábado, domingo, abrindo a corrente mestra. Eu fico assim nesse momento de quarta, sábado, domingo e retiro por 4 anos em Rio Verde, né? E nesse período acontece uma coisa muito boa, né? Eu consigo um emprego de trabalhar no estado vendendo artigos, e então eu conheço os outros templos da região. Eu conheço os outros templos e isso me dá um outro olhar, Por quê? De vivência, de ver o irmão, como que é o templo do irmão, como que ele procede. Eu conheço a doutrina, eu estudo a doutrina desde pequeno, então eu sei o que é certo e o que é errado há muito tempo. Mas o meu irmão tem irmão que não sabe. Então quando eu vou no outro templo e vejo, eu não posso criticar. Eu tenho que ver aquele irmão como uma pessoa que ainda está trilhando ou galgando um caminho espiritual. Então eu conheci vários templos da região, vários, muitos, né? Mas a minha base foi em Caturaí. Porque eu fazia de tudo para ficar lá em Caturaí. Por quê? Porque Caturaí tem a corrente mestra, né? E além do mais, o Sebastião Lopes, o Bilu, é uma pessoa que todo mundo gosta. E eu não era diferente, mas não só em Caturaí, né? Em Turvânia, em Porá, em Barra do Garça, e tantos outros templos, cidade de Goiás, São Luís dos Montes Belos, conheci, hoje não tem templo, mas eu conheci o templo do Mestre William, né? Parmelo é uma cidade que quando eu cheguei lá vi aquele tanto de templo kardecista, nossa, como eu gostei daquilo. E aí então eu fico nesses 4 anos lá e volto, ganho muito dinheiro mexendo com isso. Um amigo meu me chama pra gente montar uma loja de tinta. E aí eu paro de vender confecção, vou montar essa loja de tinta. E a loja de tinta não dá certo, o dinheiro que eu tinha eu investi tudo. Por que eu tô contando dessa história? Porque foi um momento que eu parei para estudar. Eu falei, se a loja de tinta não deu certo, eu vou estudar, vou fazer a universidade. 2 cursos surgem para mim, o curso de Direito e o curso de História. Mas essa história é bom contar aqui. Eu trabalhava numa linha de supermercado e lá tinha um gerente lá que ele era cooperador da igreja Congregação Cristã no Brasil. E lá não tem pastor remunerado. É as pessoas que têm o dom e vai fazer a palestra. Então, o senhor Weber, gosto muito dele também, um dia chegou para mim e falou assim: Rogério, você será historiador, você será professor, historiador. Eu deixei isso para lá. Ele me convidou para eu ir na congregação, eu fui algumas vezes lá, vi a pregação e ele, Deus que está falando aqui para mim, deixei isso para lá.
E nesse imbróglio todo, eu volto, abro a loja de tinta, não dá certo, e aí eu não sei o que fazer daqui e dali. E aí eu pensei, rapaz, eu quero conhecer essa história, os romanos, os egípcios, então eu vou estudar história. Eu conheço tão vago, é vago, quero estudar. Fiz lá o vestibular, lá para história. Fiz o vestibular também para o curso de Direito da Universidade Federal. E beleza, passei nos dois vestibulares. Vou fazer Direito, porque é aquela coisa toda. E aí eu andando com um amigo meu dentro de um carro, achei um livro de Direito lá e comecei a ler aquele livro de Direito. Não, isso aqui que é Direito, não quero. Vou fazer História. Na hora que eu jogo o livro no banco do carro, vem, eu lembro de muitas coisas, eu lembro de acontecimentos, assim, eu lembro. Então, vem na minha frente, igual eu tô vendo aqui agora, o seu Elber falando assim pra mim, você vai ser historiador, você é professor, você vai fazer história. Eu peguei e fui fazer história. Fiz o vestibular, fui para a Universidade de História. Dentro da universidade, dentro do curso de História, é que eu dou um salto. Por quê? Abre um véu. Quem faz História conhece toda a cultura. Conhecer toda a cultura é importante para a vivência, tanto no físico quanto no espiritual. E nesse curso específico tinha uma matéria na qual ela era uma matéria subjetiva, vamos colocar assim. Por quê? Porque você poderia escolher fazer ela ou não. E era a teologia. Mas com um professor teólogo lá, o Rodrigo Soares, eu decido fazer, então, cursar essa matéria dentro do curso de História. Nossa, aí lá eu conheci o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, o hinduísmo e várias todas religiões, religiosidade. Escrevi um artigo a Caminho de Deus, onde eu visitei a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, as benzendeiras, centro espírita kardecista, centro espírita religioso, tudo escrevi aquilo. Então foi um aprendizado para mim, fora o acervo cultural histórico. Termina a Universidade de História, eu volto, né? Começa a trabalhar ali e tal. Aí entra uma fase difícil na minha vida, depressão, tédio, medo. Não queria dar aula, medo de tudo. E eu mudei para uma cidade onde não tinha vale. E o que eu faço? Então eu peguei e fui lá no centro kardecista, Casa de Caridade Chico Xavier. E lá nessa Casa de Caridade comecei a trabalhar. Campanha Alta de Souza, ia nos estudos, ia nas palestras, ia na sexta-feira eu ia lá no hospital aplicar passe nas pessoas e a depressão diminuiu, não voltava, eu naquele medo, eu trabalhando, e na quarta-feira quando eu podia eu ia pro vale trabalhando, até que surge uma oportunidade, eu vou para Belo Horizonte. Aí isso aí nós estamos ali por volta de 2016, 2017. Eu vou para Belo Horizonte, chego em Belo Horizonte hoje, por exemplo, assim, não lembro o dia, e já vou procurar um centro para eu estudar. Chego lá, vou para casa espírita meio, perguntando onde está. Chego lá, encontro uma das melhores pessoas que eu conheço, irmão Américo, pasme, um clarividente, uma pessoa que eu amo. Eu chego, vim aqui estudar com vocês. Aí o irmão Américo fala assim, rapaz, você veio aqui, cara, eu vou aprender muito com você. Assim, mas aprender como? Um aprende com o outro. Eu não lembro o livro que ele estava estudando. Começamos a estudar aquele livro. E aí depois eu saí do meio, aí eles me levou, eu conheci o Paulo de Tarso, eu peguei e conheci o Instituto e o Irmão Horta, onde eu fiz 2 cursos muito bons lá, juntando com a teoria. Conheci o André Luiz, onde eu fiz várias palestras, participei, e o mais importante, conheci o espiritismo, o kardecismo científico, não o rustanguista, não o religioso. Aquele kardecista só fala da ciência, estuda só os 5 livros.
né? Eu já tinha lido os 5 livros do Kardec, já tinha estudado, mas eu nunca tinha participado de estudo só daquele onde tira tudo e vê só Kardec. Conheci. E um dia eu visitando uma amiga, a Lourdes, por que eu ia na casa da Lourdes? Que a Lourdes tinha todos os livros espíritas, tinha todos os livros espíritas. E então eu chego lá na casa da Lourdes, tá lá o monge Michel. E o monge Michel fala assim, eu chego lá, aí ela fala assim, eu quero te apresentar o Rogério, tal. O monge Michel, nunca vi um monge novo, um rapaz novo de uns 25, 30 anos, fala assim pra mim: tem muito tempo que eu te esperava. Eu, que bom, tal, né? Aquela coisa toda, né? Eu quero te mostrar. Quero te mostrar o templo, tal. Aí eu chego lá e ele fala, seguinte, você vai sentar aqui, eu vou te ensinar a meditar. Respirar, controlar a mente. Eu como, ele vai, me ensina os exercícios, respiro profundo, tal. Aí eu vou, respiro e faço aquela respiração, fico lá um prazo e tal. Aí eu levanto ele, você aprendeu a fazer a respiração? Eu sim, então você vai praticar isso, que isso vai aliviar sua mente, você não vai pensar mais. Ah, que bom. Aí eu falei assim, quando que eu volto de novo? Ele falou assim, não, você não volta mais. Você não volta mais aqui, aquilo que eu tinha que te ensinar, eu já te ensinei. Eu pensei, mentira, né, balela, eu vou voltar aqui sim. Eu tava em busca disso. Aí ele levantou e falou assim, vamos sair. Ele pegou e saiu comigo. Aí ele pegou e falou assim, você tá vendo lá aquelas árvores lá? Lá tem uma moça, o nome dela vai procurar lá, uma moça que tem lá, Krishna, o nome dela. Krishna, você vai lá e procura, fala que eu te pedi pra você ir lá, você vai procurar Krishna. Tá bom. Aí eu chego lá. Oi, tudo bem? Tudo? O mestre Michel pediu para eu vir aqui. Ela pediu para eu procurar Krishna. Aí a moça me recebeu bem e tal. Olha, vem aqui, começou a me mostrar as coisas e falou assim: quem? Aí ela, você que é a Krishna? Ela, não. Krishna é esse ser aqui, ó. Aí me mostrou a foto de Krishna e começou a me explicar. Aí ela virou assim para mim e falou assim: você é o Rogério, né? Aí eu peguei e virei e falei assim, uai, como você sabe o meu nome? Aí ela foi, enfiou a mão no bolso, mostrou o celular pra mim e falou assim, o Lama Michel me enviou uma mensagem falando que você vinha. Aí eu fiquei assim, ela falou assim, essa é a sua primeira lição. A ciência está aqui para auxiliar você, para te auxiliar. Ela está aqui para te auxiliar, você tem que usar a ciência em seu favor. Você conhece tanto, você estuda, você é um cientista. Você usa a ciência em seu favor, né? Eu falei, você vai me ensinar sobre Krishna? Ela falou assim, o que eu tinha para te ensinar, eu já te ensinei. Pega a ciência, o seu celular e vai estudar. Aí foi quando eu percebi que o que eu preciso, além de estar dentro de mim, está ao meu alcance. Está o meu alcance, o seu, de todos. A espiritualidade já disponibilizou qualquer conhecimento para qualquer um, está na sua mão, seu celular. E aí eu fui no YouTube e pesquisei sobre hinduísmo, sobre Krishna, mas eu não via um vídeo por dia não, eu via 200, 150, eu estudava compulsoriamente. Para quê? Por quê? Porque aí o gênio Allan Kardec fala, o conhecimento ele te livra do mal, ele te mostra o caminho. E aí então eu conheço o Hare Krishna, né, que as músicas tão bonitas. E outra coisa, nunca mais eu vi um monge, tá? Nunca mais. Nós tivemos outros contatos, mas pessoalmente nunca mais vi. Conheci o movimento. Fiquei amigo da Marta lá do movimento Hare Krishna. Aprendi a meditação. E eu então tive que regresso para Goiás por problemas da minha mãe. Que a minha mãe falece, mas nossa, com um conhecimento, uma gratidão dessas pessoas enorme. E então venho trabalhar e estudar, né? E aí logo em seguida, aí eu penso, vou fazer aqui novamente o que eu fazia, vou estudar, vou frequentar as casas espíritas, vou estudar e vou levar. Aí veio a pandemia e aí eu nunca mais.
Aí nunca mais participei das casas espíritas, do sair do movimento espírita. Como saiu do movimento espírita? É porque eu não participei mais. Então eu vim me dedicar e eu passei a de novo dedicar ao Vale do Amanhecer integral. Mas como? Sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Aí foi quando eu comecei de novo a estudar Tia Neiva, a nossa mãe clarividente, estudar tudo, toda a obra inteira, toda Tia Neiva, toda, não é só, tudo, desde o livro de mantra ao livro de lei, as cartas, tudo. E sempre estudar Tia Neiva. Então eu tenho 2 parâmetros na minha vida de guia e modelo. Não estou falando de Jesus, não estou falando. Eu estou falando de Tia Neiva e Eugênio Allan Kardec. De Tia Neiva e Eugênio Allan Kardec. No meu encontro lá com o Lama Michel, que inclusive num artigo que eu esqueço, eu cito ele lá, né, que ele fala para mim olhar para a pessoa e desejar felicidade, né? Eu te desejo felicidade, sua infelicidade é importante para mim, né? Que tudo que nós desejamos para o outro volta para nós. O Lama, quando eu chego lá, ele fala assim para mim: olha lá só o Buda iluminado, né? Aí ele fala assim: é seu pai. O Buda, o iluminado, é o seu pai. Eu sim, claro, né? Todo grande instrutor é nosso pai Elam. Ele é seu pai, ele é o índio. Como? Uma das encarnações do índio, do Seta Branca, foi a do Buda. Assim eu descubro que uma das reencarnações do pai Seta Branca foi o Buda. Do mesmo jeito que nós descobrimos lá, né? O Espírito da Verdade, João Evangelista, dentre outros. Mas isso eu fiquei para mim, estou contando agora para vocês. E então comecei a estudar Tia Neiva, estudar Tia Neiva, o Eugênio Allan Kardec, né? Então, para vocês, meus amigos, eu tenho 2 guia e modelo. Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer, porque quem estuda Tia Neiva, quem estuda aquilo que essa mulher fez, apaixona. Ela é um espírito muito excelso, é muita luz, é muita paz, é muita coisa boa para um ser só. E o Eugênio Allan Kardec. Então, por que eu escolhi esses 2? Por quê? Porque eu preciso do conhecimento da moral e preciso do mediunismo. Então, eu bebo no mediunismo da Tia Neiva e no Eugênio Allan Kardec. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muita paz.